Turma, ah, nessa aula gravada de hoje, nós vamos dar início a mais um capítulo do livro, né, para nossa avaliação, que é o capítulo 11. E esse capítulo a gente começa falando de outro grande império que aconteceu na Europa dessa época, que é o grande império romano, tá bom? E para a fundação da cidade de Roma, existem duas hipóteses, ou pelo menos uma lenda e algo mais comprovado, tá bom? Então, existe uma lenda que dois irmãos chamados Rômulo e Remo, eles eram filhos do deus da guerra, né? Lá, no caso, ele era conhecido como Marte. E eles foram abandonados no rio Tibre. Só que a história conta que uma loba os salvou e os amamentou. Né? Inclusive no livro de vocês vão ver que tem uma loba com duas crianças embaixo, né? Amamentando ali dela, tá bom? E eles, depois que eles cresceram, eles resolveram fundar ali uma cidade. Só que eles não sabiam onde fundar e onde seria um local. E aí eles resolveram escalar um monte, né? Rômulo escalou um monte, Monte Aventino, e o outro escalou um Monte Palatino. E Rômulo no caso avistou 12 urubus e Remo avistou 6. E lá, quando você na lenda romana, o urubu é um sinal de presságio. Então, se Rômulo avistou 12 urubus, ele iria construir a cidade do lado dele. Só que o irmão Remo quis tomar a ideia dele, né? E aí o que ele fez? Ele acabou matando o irmão. E ali ele fundou a cidade de Roma, tá bom? Isso é uma lenda, né, que se conta, né, sobre a fundação da cidade de Roma, tá bom? Então, onde é que está Roma? Do mesmo jeito que eu falei que a Grécia ficava ali na península do Peloponeso, a Roma também fica numa península, só que é uma península itálica. Se vocês forem ver no mapa, vocês vão ver ali que tem parecendo uma bota, né, o desenho ali da atual Itália, né? Fica naquela península ali, tá bom? Né? E é uma região assim que se estende ali pelo mar Mediterrâneo, e como já falei várias vezes aqui sobre outros povos, o comércio marítimo era muito presente ali nessa região, né? Quem controlasse o comércio marítimo ali é que tinha o controle de toda a região, tá? Inclusive isso gerou muitas guerras, e uma das guerras foram as guerras púnicas, tá? Mais tarde nós vamos falar sobre elas. Vou voltar a falar, tá bom? Então, nessa península ali havia sim diversos povos, né? Tinha os gauleses, que eram de origem celta, né? Tinha os etruscos, que ficavam ali próximo do rio Tibre, e tinha outros italiotas, eles eram chamados de italiotas, né? Mas era assim um nome genérico, né, para os latinos ali de origem indo-europeia, né? Tinha os sabinos também de origem indo-europeia, né? Então, ficava mais ou menos numa planície chamada Planície do Lácio, e a fundação de Roma se deu justamente ali nessa planície, né? Pelos latinos ali no ano mais ou menos 753 a.C., tá bom? Estamos falando aqui antes de Cristo. Quando a gente chegar no Império Romano já vai ser depois de Cristo, tá bom? E aos poucos, assim, esses povos eles passaram a se relacionar um com o outro, né? Política e economicamente, através da troca, né? Mas também, assim, tinham diversos conflitos, né? E os etruscos mesmo tiveram conflitos, né, com os outros povos que não eram de origem indo-europeia, né? E ao longo do tempo, o tempo foi passando e eles foram, né, continuaram a fazer negócios e tivemos diversas fases, ou pelo menos 3 fases nessa época de Roma. Nós tivemos uma fase da monarquia, que ela começou justamente em 753, tá? Antes de Cristo, e foi até 509, quase 250 anos aí, né? E era uma monarquia, então o monarca é um rei, né? Então tinha um rei lá que chamava Rei Tarquínio, ele tinha o apelido de O Soberbo, tá? E ele acabou sendo deposto por uma classe social muito rica, que chama-se os patrícios, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, tá bom? Aí quando chegou em 509 até o ano 31 a.C., que passaram aí cerca de 480 anos mais ou menos, foi a fase da República, tá?
E isso aí acabou encerrando uma fase chamada fase do triunvirato, tá? Que eu também daqui a pouco eu vou voltar a falar do triunvirato para vocês, tá bom? Que foi o primeiro triunviro, que foi o segundo triunvirato, tá bom? E consequente assim, a chegada ao poder de um imperador, né? Que é a partir de 31 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né? Se vocês forem aí dar um pouquinho mais de 500 anos, Roma foi um império, com Otávio Augusto, um grande imperador no poder, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o período monárquico, né? Então, como eu falei, os latinos é que deram origem, né, a essa criação de Roma, né? Eles eram vindos ali uma parte da Ásia. E em sua maioria, sim, eles eram camponeses. A atividade econômica era só mesmo a agricultura de subsistência, tá bom? Como o início de todos os povos ali, né? E assim, quando tinha um pequeno excedente da produção, eles comercializavam ali com outros povos, como eu falei, eles tiveram conflitos, mas também, né, sempre que tinha um excedente ali, praticavam o escambo, tá bom? Eram criadores de ovelhas e de cabras, tá? E, assim, os latinos, eles eram politeístas, tá? Ou seja, acreditavam em mais de um deus. Até porque na Grécia existiam vários deuses e Roma tem vários deuses. Como eu falei, só mudavam os nomes, mas era o mesmo deus, tá bom? E assim, a mesma coisa, era uma sociedade rígida e sem mobilidade social. Ou seja, quem nasceu camponês vai ser sempre camponês, né? Onde as famílias da elite, né, as famílias ricas dominavam, tá bom? E nesse início existiam duas classes sociais. Uma classe social, com a que eu falei alguns minutos atrás, que eram os patrícios. Os patrícios eram os ricos, os grandes proprietários de terras, tá bom? E a outra classe chamava-se plebeus. Quem eram plebeus? Eram os camponeses, os pobres, o povão, tá? Eles eram chamados de plebeus, tá certo? Eram artesãos, alguém que trabalhava por um salário, né? Pequenozinho comerciante ali, ou seja, a classe pobre, o povão, tá bom? E os patrícios, os ricos, grandes proprietários de terra, tá bom? Então, existem duas obras que retratam justamente a fundação da cidade de Roma, né? Como eu falei, existe a lenda dos dois irmãos, né, Rômulo e Remo, né? E desde a fundação da cidade, né? E de Tito Livio, que escreveu, e um outro é de um poeta chamado Virgílio, que ele escreveu um poema chamado Eneida, né? E todas essas duas obras, eles trazem ali as principais feitos, né, da história da fundação de Roma, tá bom? E em relação à lenda de Roma, né, eles falam que Numitor, ele perdeu o poder, né, para o irmão dele, o Amulho, né, que obrigou a sobrinha dele, uma sobrinha chamada Reia Sílvia, né, que era filha de Numitor, né, a se tornar-se uma vestal. Ou seja, o que é uma vestal? É uma sacerdotisa. Tá? E ela, por que o nome vestal? Porque ela ia cuidar de um templo. E esse templo era da deusa Vesta. Entendeu? Por isso que o nome dela, ela seria uma vestal, não é o nome, ela seria uma vestal, porque ela seria a cuidadora desse templo. Tá bom? Então, para isso ela nunca iria se casar, né? E só que a Silvia também, se ela não fosse casar, ela também nunca teria filhos, né? E por quê? Porque ela nunca, se ela não tivesse filhos, os filhos dela não poderiam ameaçar o reinado, o poder do tio, né? Do Amulho, tá bom? Então ele obrigou a sobrinha a se tornar uma sacerdotisa, porque ela não queria se casar, não teria filhos e não teria ninguém para ameaçar o poder dele, né? Mas Rhea Silvia teve dois filhos justamente com o deus Marte, né? Rômulo e Remo eram dois gêmeos, né? E com medo de que eles fossem mortos justamente pelo tio, né? Rhea Silvia colocou os dois em um cesto, tem muito a ver com a história do Egito, né? Parecida, e lançou no rio Tibre. E justamente teve uma loba que encontrou, né? E amamentou os dois, né? E tempos depois, um casal de pastores
Faustulo, né, Faustulo e Laurentina, eles acabaram terminando de criar os meninos, né? E aí quando eles cresceram, eles souberam da sua origem, tudo, e quiseram voltar, né, para sua região. Chegando lá, eles tomaram o poder do tio, o Amulho, tá? E acabou devolvendo o poder para, no caso, o avô dele, o Numitor, né, que ele tinha perdido no início para o Amulho, tá bom? Então eles resolveram depois fundar uma nova cidade, onde foram encontrados pela loba, tá? Porém, os dois, eles, como eu te falei, né, os dois se desentenderam, eles brigaram, tiveram uma disputa, né? E por causa desse desentendimento, Rômulo matou Remo, né? Tornando-se o primeiro rei de Roma no ano 753. Tá bom? Então essa é uma das lendas que conta a história do povo, da fundação de Roma, né? E assim, a influência de outros povos, né, que viviam ali na Península Itálica, principalmente os etruscos, né? Ele foi fundamental assim para a formação, né, e o crescimento dessa monarquia romana, né? Lembra que eu falei que lá tinha um primeiro rei, né? Tarquínio, o soberbo, né? Então, os habitantes de Roma, eles começaram a assimilar muita coisa assim, né, da política dos etruscos, tá bom? E aí os romanos passaram assim a construir canais para drenar os pântanos, né, para que ele pudesse aumentar o cultivo das terras. Né? Eles começaram a estabelecer assembleias políticas, né, para que eles pudessem discutir justamente isso. E essa assembleia política era chamada de fórum, tá bom? Então, assim, em relação à organização social, eles mantiveram algumas estruturas que foram herdadas pelos latinos, né? E, como eu falei, dentro dessa estrutura social tinha duas classes sociais, que eram os patrícios, né? Eram os grandes proprietários de terra, já que a agricultura era a principal atividade econômica de Roma, né? E assim, os os plebeus, eles trabalhavam nas terras dos patrícios, né? Eles eram camponeses, eram artesãos, então grande parte dele trabalhavam aos patrícios, tá bom? Né? E, e assim, nessa época, eles tinham o direito de servir o exército, porque não era para qualquer um, tá? E tinha assim uma grande influência dentro da política, por exemplo, Roma tinha um senado muito, muito forte, muito influente, muito presente. Os patrícios poderiam participar do senado, tá bom? E os plebeus? Assim como toda a maioria das sociedades, né, lá, inclusive na sociedade latina, em sua maioria eles eram camponeses, eles dependiam dos patrícios, né? Eles trabalhavam nas terras deles, né? E, e assim, gente, era só para sobreviver mesmo. Eles trabalhavam nessas terras, mas só recebiam mesmo o alimento para sua sobrevivência, tá bom? E recebia assim uma certa proteção, né, política, né, por parte desses patrícios que protegiam os camponeses que trabalhavam nas suas terras, né? Mas assim, não tinham direito político nenhum. Quem tinha direito político era a classe alta, os patrícios. Os plebeus não tinham direito nenhum de participar de nenhuma assembleia, até esse momento. Com o passar do tempo foi mudando, mas até esse momento eles não tinham direito de participar de nenhuma assembleia, tá bom? Então assim, era uma monarquia e o poder estava centralizado na figura de um rei, tá bom? Então aos poucos assim, como eu falei, o órgão mais influente lá, né, muito, muito, muito grande, as pessoas mais ricas faziam parte do Senado, né, era de acordo com a riqueza de cada um. Esse Senado foi enfraquecendo o poder real, né? O rei foi perdendo força para o Senado, né? E, como eu falei, o Senado era composto pelos patrícios mais ricos, né? E eles tinham como função eleger o próprio rei. O rei era eleito pelos patrícios. Entre eles, eles poderiam escolher um que seria o rei de Roma, tá bom? E assim, só que como o rei foi perdendo poder, eles criaram um novo órgão, né? Que foi criado um poder moderador, que era assim, era uma espécie de conselho, né? Ele era formado assim por guerreiros e eles tinham o poder de vetar assim uma escolha do rei pelo Senado, entendeu? Então eles criaram um poder chamado poder moderador. Digamos que os senadores se reuniam e escolhiam um rei. Esse rei que fosse escolhido pelo Senado, eles teriam que passar pela aprovação do Conselho Moderador.
Se o conselho não aceitasse, aquele rei não era eleito, não era aprovado, aí eles teriam que fazer uma nova escolha, tá bom? Esse era o poder moderador, tá certo? Né? E assim, essa monarquia, ela durou de 753 a 509, e aí ela caiu, tá? E aí entrou a república, né? Com o rei Tarquínio, que eu falei para vocês, que tinha um apelido de soberbo, né? E devido a um golpe organizado pelo Senado, né? Que visava justamente controlar essas estruturas de poder, né? De Roma. Então o rei caiu e passou a ser uma república. E a república, ela vigorou de 509 a 31 a.C. Mas isso eu vou deixar para um próximo assunto nosso, né? Para a aula gravada. Então isso aqui foi só o início do capítulo 11. Eu peço que vocês assistam essa aula e vão acompanhando pelo livro, fazendo a leitura para ficar melhor entendimento, tá bom? Então, valeu, obrigado, tchau.